Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo com um tema um pouco diferente. Eu acredito que até hoje eu não fiz nenhum vídeo relacionado a esse tema, mas hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Pois é. Irmãos, quem está sempre nas redes sociais, quem está sempre acompanhando, alguns vídeos que falam sobre isso, vem sempre alguns irmãos perguntando, o que fazer quando só tem o dízimo e precisa pagar uma conta, precisa comprar alimento, precisa comprar um medicamento, precisa, às vezes acaba um gás. O que fazer? E a gente vê a resposta de alguns pastores e esses pastores eles ordenam, incentivam a pessoa a ir e dar o dízimo, que Deus vai suprir as demais coisas, usando aquela passagem de Mateus. Porém, irmãos, nós temos um problema, porque quando nós pegamos o nosso irmão e falamos para ele fazer isso, nós colocamos esse irmão numa condição de necessidade. Se esse pastor olhar para as Escrituras, nós veremos um exemplo diferente. E eu queria que você acompanhasse comigo. A meditação que eu vou fazer é com base no que um pastor, conhecido também pastor César Cavalcante, já fez. Mas eu achei interessante e eu quero trazer isso à tona para que mais pessoas compreendam e vejam dessa forma, para que o entendimento das pessoas venham a ser iluminados, para que elas não sejam mais levadas por vento de doutrina, por engano, e às vezes passando necessidade à toa. Eu vou ler praticamente o texto todo, uma parte dele, mas na hora que chegar no versículo certo eu falo. Vai ser em 1 Coríntios 9, vamos começar no versículo 6, quando já começa a falar da semente, Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja que aqui eles já usam isso, para ir na mente da pessoa. Ou seja, você vai semear pouco, você vai colher pouco. Você vai semear muito, você vai colher muito. Tá? É um princípio? É um princípio, sim. Tá? Mas não que você tenha que fazer isso até na tua necessidade. Vamos mais adiante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui é um texto que fala de ofertas, mas eles aplicam para o dízimo também, que não tem nada a ver. Isso aqui fala de ofertas. Eu não vou nem entrar no mérito do dízimo, se é lícito ou não dizimar, eu vou aqui entrar no mérito da questão se você deve devolver ou não, pagar ou ofertar ou não, se você está passando necessidade. Então aqui você vê Paulo dizer que você contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, ou seja, não contribua pensando, eu vou contribuir para Deus me dar mais, entendeu? Não contribuir com esse coração, porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. Vamos mais além? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja que aqui o versículo diz que Deus vai fazer abundar, transbordar, em toda a graça, a fim de que tenha ampla suficiência, ou seja, os filhos de Deus vão ter ampla suficiência. Mas isso não é um mandamento, isso não é algo que Jesus está dizendo, que Paulo está dizendo aqui em nome de Jesus, dizendo que todo crente nunca vai passar aperto, nunca vai passar necessidade de se ofertar. E muitos pregam isso, e não é assim. Tá? Não é desse jeito que o evangelho é. E o que aqui diz? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o que nós vemos aqui, se Deus deu aos pobres? Como assim? Uai, por que as igrejas não fazem isso? Por que de cada 10 mil reais que entram, compra 3, 4 cesta básica e distribui, o resto vai para onde? Esse aqui é o problema, entendeu? Agora vamos para o próximo versículo. Esse é o versículo chave. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, preste bem atenção, irmãos.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Note que ele fala aquele que dá semente ao que semeia. Você tem que entender o seguinte, Deus ele te dá a semente e também te dá o pão. Então, no teu salário, no teu dinheiro, ali existe a semente e também existe o pão, tá? Se você não entender isso, você sempre vai cair nas lábias de lobos vorazes por aí que só querem teu dinheiro. Essa é a mais pura verdade. Mas a Bíblia, ela é clara. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. O que vai aumentar? A vossa sementeira. E aquele que dá a semente ao que semeia. Então você tem que saber distinguir o que você tem na sua mão. Hoje, o que você tem na sua mão? Você tem semente ou você tem o pão? Você entendeu agora? Se você entender o que você tem na tua mão hoje, eu tenho esse dinheiro, eu preciso comprar o gás da casa. Você tem semente ali? Não, você tem o pão. Você precisa daquilo para a tua subsistência. Você precisa daquilo, eu preciso comprar um medicamento. Você tem a semente ou você tem o pão? Você tem o pão, você necessita daquele medicamento, é para a tua saúde, é para o teu bem-estar. Você entendeu que tem essa diferença entre a semente e o pão? Se você plantar a semente vai germinar e vai dar muitos frutos depois de crescer. Mas se você plantar o pão, na terra ele apodrece. Você entendeu que não se planta pão, se planta semente, então se você tem o pão você come e a semente você planta. Então, quando você tem ali todas as suas contas sanadas, todas as tuas dívidas pagas, tudo bonitinho, aquilo que você tem em tuas mãos, aquilo ali é a semente. Aquilo ali você vai semear conforme propôs no seu coração. Não com tristeza, não com o coração, né, como que eu posso dizer, avarento, e também não por necessidade, entendeu? Nunca contribua por necessidade, contribuindo pensando, não, eu vou contribuir para Deus me dar mais porque eu preciso de mais, eu preciso, sabe? Aquele pensamento que você tá dando, mas já tá esperando receber já porque tá necessitando. Não é assim que funciona no reino de Deus. Nós temos que entender que todas as bênçãos espirituais nos foram dadas nas regiões celestiais. E você tem que entender que com Deus nós não fazemos barganha. Não existe esse negócio de você entregar para receber de Deus. Você não está fazendo uma moeda de troca com Deus. A Bíblia em nenhum momento incentiva essa moeda de troca. Na nova aliança não existe essa moeda de troca. Você vê mesmo Paulo dizendo, cada um contribua conforme propôs no seu coração. Em outro texto, se eu não me engano, em 1 Coríntios, fala que cada um contribua conforme prosperou. Você está entendendo que tudo está atrelado à sua condição? Não está dizendo para você fazer algo fora da sua condição, fora daquilo que você pode. Você está entendendo? Que é conforme você pode, conforme teu coração propôs, sabe? Você vai dar aquele valor que você vai dar com alegria. Eu posso dar R$30 esse mês, você vai dar esses R$30 com alegria? Ótimo, dê. Não queira dar 40 com tristeza. Esse mês eu posso dar 200, dê 200 com alegria, não dê 300 com tristeza, porque não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. Infelizmente, muitos usam essa questão dos dízimos e ofertas. Eu não vou entrar aqui se o dízimo é lícito hoje ainda ou se ele não é, mas muitos usam isso como forma de amedrontar, usam Malaquias 3:10, que fala de gafanhoto, que nem é demônio, não é nada, é um animal normal. Aí falam que Deus vai abrir as portas do céu de bênçãos financeiras lá. Aquela porta do céu que tá falando lá, tá falando de chuva, tá? É literal lá no caso. Lá está falando de chuva para aquela época, que se eles voltassem a entregar as coisas no templo, né, levar novamente os dízimos, né, Deus abriria as janelas, né, e derramaria as chuvas, né, naquela época a temporã, a seródia, as chuvas abençoadíssimas para eles. É sobre isso. Nós temos que ter essa visão, nós temos que parar de acreditar em tudo que nos falam nos púlpitos sem olhar para a palavra. Nós temos que ser como os bereanos. Quando Paulo chegou a pregar para os bereanos, eles pegaram a palavra e foram conferir.
Se batia com o que estava na palavra. Você não pode sair acreditando em tudo que te ensinam, gente. Você tem o que aí na tua casa? Ah, o meu gás acabou, eu tenho o dinheiro do gás, e agora? Mas eu tenho que dar o dízimo. Opa, então você não tem semente, você tem o pão, tá? A tua responsabilidade primeiramente é com a tua casa, o teu primeiro ministério primeiramente é com a tua casa. Eu não estou aqui dizendo para você não ofertar na igreja, eu não estou aqui dizendo para você não dizimar, não. Só estou dizendo que aquele que não cuida dos da sua casa negou a fé e é pior que um infiel. Se você deixar faltar alimento na sua casa para poder levar numa igreja ou em qualquer outro lugar, você acha que Deus está se agradando disso? Você está tirando da boca de um para colocar lá. E se o teu pastor ele tem Deus realmente, se o teu pastor ele tem Deus, eu falo isso olhando sério, se o teu pastor ele tem Deus, na hora que ele ouvir você dizendo, eu tenho só esse dinheiro que eu tenho que comprar o gás, ou comprar um alimento, ou comprar um remédio, se ele tem Deus na vida dele, ele vai dizer, não, irmão, pague a sua conta, compre o seu remédio, compre o seu gás, e se ele é homem de Deus, ele ainda vai reunir a igreja e vão levantar uma oferta para te ajudar, para te tirar do sufoco, porque é para isso que a igreja também foi levantada. Você está entendendo? Então não confunda semente com pão. Semente a gente semeia, pão a gente come. Não queira comer semente e semear pão, que não dá certo. Se você tem a semente, então semeie, porque tenha certeza que ela germinará, crescerá e dará muitos frutos. Agora, se você semear pão, ele vai cair na terra e 2, 3 dias vai estar apodrecido ali na terra, só isso. Pense bem, olhe bem. Lembre-se sempre, o teu maior ministério, mesmo que você seja um pregador, que você seja um diácono, um presbítero, o teu maior ministério é a tua família. Não existe ministério maior do que esse. Deus não instituiu ministério nenhum primeiro. Primeiro ministério instituído foi a família, foi o matrimônio, foi o casamento. E dentro do casamento está a família. Antes de ser um presbítero, você é um pai. Antes de ser um diácono ou um presbítero, você é um esposo, você é um marido. Então, você tem que cuidar da sua casa. Pois aquele que não cuida da sua casa negou a fé. É pior que um infiel. Olha a palavra, é pior que um infiel. Então, a partir de hoje, saibam, você tem pão ou você tem semente? Se você tem semente, semeie com alegria, semeie esperançado, sabe? Quem semeia, você não vê um agricultor semeando com tristeza, semeando já prevendo prejuízo, não. Ele semeia com graça, ele semeia com alegria, já esperançando a colheita maior. Só que no nosso caso com o reino, a gente não semeia esperando a colheita. A gente semeia se alegrando que nós semeamos no reino. E não importa a forma que nós vamos receber, tá? E se vamos receber, tá? Porque esse é o maior erro. As pessoas mandam você semear, prometendo grandes bênçãos, como é que é recalcada, sacudida e transbordante. Eles mandam você semear, fazer isso, fazer aquilo, te prometendo a mesma bênção. Mas às vezes você semeia valores e recebe em saúde, recebe em paz, recebe em alegria, sabe? Nem sempre nós recebemos da forma que nós semeamos, e daí? Esse negócio de que muitos falam, tem que dizimar para segurar o emprego. Quantas pessoas dizimam e ficam desempregadas? Quantas pessoas dizimam, dizem que dízimo prospera? Quantas pessoas dizimam a vida toda há anos e não prosperaram? Não estou aqui falando mal do dízimo, só estou dizendo, se você precisa colocar alimento na sua casa, se você precisa comprar medicamento, se você precisa suprir as suas necessidades da tua família, Deus não vai te culpar por isso, Deus não vai te julgar por isso. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Não é fazendo barganha com Deus. Deus não faz barganha. Quem deu a ele primeiro para que possa ser por ele recompensado? Romanos 11, se eu não me engano, 11 e 26. Você entendeu? Meus irmãos, que essa palavra tenha entrado no seu coração. Eu não sou aqui, não estou aqui batendo para você não dizimar, para você não ofertar. O que eu quis aqui trazer, né, essa palavra com base no que o pastor César Cavalcante já falou uma vez, que
Se você tem a semente, semeie, mas se você tem o pão, então coma e coma sem medo, coma sem peso na consciência. Cuide da sua família. E se teu pastor ele é um homem de Deus, ele sabendo que você está passando por um momento difícil, ele não vai exigir teu dízimo, ele não vai exigir tua oferta, ao contrário. Ele vai chamar os membros para suprirem a sua necessidade, para te ajudarem nesse momento. Isso é servir a Deus. É um carregar o fardo do outro. Paulo fala isso em Colossenses, Paulo fala isso em Filipenses, Paulo fala isso em Romanos. É um carregar o fardo do outro, e não atentar somente para as nossas coisas, mas para a do próximo. E se um líder não consegue ver isso, que líder que é ele? Que espécie de líder é esse que não consegue enxergar, ver uma pessoa passando necessidade e ainda quer que ela contribua, sabendo que vai piorar a situação dela, sabendo que vai provar mais ainda ela? Então pense bem, meus amados. Pensem bem. Esse vídeo não é uma afronta, esse vídeo não é para você parar de dizimar, para você parar de ofertar, não. Faça isso conforme propôs no seu coração, conforme Deus te prosperou. Isso é bíblico. Oferte, entregue conforme Deus te prosperou e conforme você propôs no seu coração. Tá? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quando a gente faz por amor, quando a gente entrega por amor, e quando a gente cuida dos nossos também, quando você come o teu pão com amor, com graça, sabendo não, é meu pão. Deus me deu e Ele está contente que eu estou comendo pão com a minha família. Quando você tem essa certeza, essa convicção, essa consciência, você come o pão com sabedoria e você semeia com alegria. Fique em paz e que Deus vos abençoe.